Estamos de volta, para concluir essa sequência nossa de videoaulas sobre a África, o continente africano. Queria lembrar vocês que a África do Sul é um caso bem emblemático, do que foram as consequências da descolonização. Lembrar para vocês de que a África do Sul ela foi de forte interesse dos europeus. Olha no mapa aí, você vai ver que primeiro as riquezas minerais, os diamantes de Joanesburgo, de Kimberley, de Orange, as grandes minas de diamantes da África do Sul interessou muito aos europeus. Um outro fator importante nesse processo também é de que os europeus eles tinham interesse, os ingleses particularmente, construir uma ferrovia ligando a cidade do Cabo, na África do Sul, até o Cairo, no Egito. Então essa ferrovia chamada Transafricana era um outro objetivo que acabou não concluído, parou na Tanzânia, mas os ingleses em particular encontraram um problema, primeiro, nativo, que eram os Zulus, foram massacrados, quase 200 mil Zulus foram mortos pelos ingleses dentro desse processo, e também um grupo branco, os Boeres, que viviam nessa região do Transvaal, eram europeus de origem holandesa, e num conflito chamado Guerra do Transvaal, os ingleses derrotaram os Boeres e se estabeleceram na África do Sul. Dominaram a África do Sul até que no processo de descolonização pós-Segunda Guerra Mundial deixaram para trás o maior regime racista pós-Segunda Guerra, conhecido como regime do Apartheid. Aí é uma sequência de leis, a lei de proibição dos casamentos mistos, que proibia que brancos e negros se casassem na África do Sul, a emenda da lei da imoralidade, que impedia que brancos e negros pudessem ter relações sexuais, você imagina, isso era considerado crime de Estado. A lei do registro populacional, que todos para circularem no país tinham que ter um registro. A lei de área de agrupamento, acredite pessoal, brancos e negros estavam em ambientes separados na África do Sul pelo regime do Apartheid, olha o registro aí. E isso acabou levando ao início do movimento de luta contra o regime do Apartheid. Esse homem, Nelson Mandela, ele criou um grupo chamado CNA, o Congresso Nacional Africano, e junto com outros líderes deram início a uma luta armada mesmo contra o governo branco racista da África do Sul. Ele foi preso, passou 27 anos na cadeia e foi durante a sua prisão que ele mudou a sua cabeça. Em 1960, um grupo de jovens negros saiu às ruas para protestar, para pedir o direito de estudar e foram massacrados. Dezenas foram mortos. As imagens são chocantes, pessoal. E quando essa notícia chegou até Mandela na cadeia, ele abriu mão do discurso violento. Ele disse, eu não aceito mais a violência como uma arma de luta contra o racismo, porque se nós viermos com pedras, eles virão com armas de fogo. Quando a gente vier com armas de fogo, eles vêm com tanques. Quando a gente chegar com tanques, eles vão ter bombas atômicas e ninguém vai sair ganhando. Então eu abro mão da luta armada e passo a ser, a partir de hoje, um defensor da paz. Foi assim que ele acabou ganhando o apoio de muitos líderes do mundo inteiro. Mandela se transformou numa figura emblemática, um preso político mais famoso do planeta, e aos poucos a pressão sobre o governo da África do Sul levou à sua libertação no final dos anos 80 e início dos anos 90. Mandela será libertado hoje, Nelson Mandela livre, libertado, E aí a gente tem algumas imagens dessa libertação de Mandela. Você sabe que aconteceu uma coisa incrível, eu disse que tinha uma coisa bacana para contar para vocês, Essa é a primeira. Mandela ali falou para o povo no centro de Joanesburgo, depois foi para o estádio de futebol, aquele que foi da final da Copa, lembra da África do Sul? Acho que você não lembra não, Que você era bem novinho, mas eu lembro, esqueci o nome do estádio, Ninho do Pássaro, uma coisa assim, a versão antiga do estádio. E ele estavam lá com quase 40 mil pessoas, as imagens vão passar aí daqui a pouco. E ele disse, meus irmãos negros da África, todos armados, esperando a ordem de Mandela para massacrar os brancos. Ele disse, meus irmãos negros da África, houve um dia que eu era capaz de matar e morrer pela nossa causa, a causa do povo negro. Hoje eu digo a vocês, eu sou capaz de morrer, matar nunca mais. Joguem suas armas fora e vamos mostrar aos brancos que é possível construir uma África da paz, do amor, da boa convivência. E assim ele conseguiu, Por isso se transformou nessa figura incrível.
Mandela, né? Teve aqui em Salvador umas 2 vezes, eu tentei vê-lo, não consegui, ele passou de carro, mas estava um carro todo fechado, eu não consegui ver Nelson Mandela. Mas digo a vocês, tenho muita honra de ter respirado o mesmo oxigênio que esse homem fantástico, né, que ao lado de outros grandes pacifistas do século XX, como Gandhi, como Martin Luther King, como Michael Jackson, como John Lennon, né, como Chico Mendes e tantos outros, né, de alguma forma meio que deram a vida pela causa da paz, né? Ele aí no estádio, né, tem aí as imagens que vocês estão vendo, ele falando para o público, para a multidão, conclamando. Acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz, ele, o Frederic de Klerk, foi recebido no mundo todo, né, como um grande pacifista, e eu acho que foi a primeira vez que eu vi um homem, um líder político, ser homenageado no seu sepultamento como ele foi. Uma coisa muito fantástica, muito bacana. Virou presidente da África do Sul. Ele e o de Klerk, né, como eu disse, ganharam o Prêmio Nobel da Paz, e ele criou as primeiras eleições multirraciais da África do Sul. Bem, para concluir, queria dizer a vocês que há esperança, sim. A gente tem muita tendência de falar da África sempre sobre uma ótica da dor, do sofrimento. E eu acho que não, acho que a gente pode pensar numa África possível, né? Eu tenho pensado nisso, é um continente belíssimo. Hoje há uma crescente sensação de identidade do povo africano, de autoestima, de autorrespeito. Eu acho que isso pode ser o futuro para o continente africano, né? Caetano Veloso, uma vez, perguntaram a ele sobre o Brasil, se o Brasil ia dar certo. Ele disse, vai dar certo. Perguntaram a ele, por que vai dar certo? Ele disse, porque eu acho que vai, porque eu quero que vá. E que vai dar certo, eu quero que dê certo. E depois ele disse à repórter, nós temos muita riqueza, uma riqueza imensa do ponto de vista cultural, e isso pode ser o caminho da nossa libertação, né? O continente africano pode, quem sabe, superar a pobreza, a miséria, a guerra, a luta, a dor, através da arte, através do turismo. O turismo é uma atividade econômica que todo mundo ganha, é um continente belíssimo, com uma multiplicidade de paisagens muito grande. Esse é o caminho. Vocês estão vendo algumas imagens aí fantásticas do continente africano. Eu acho que há esperança, sim, a fé, né? E recentemente, um filme foi lançado, vocês sabem, né? O Pantera Negra, para mim, foi o maior filme de super-herói de todos os tempos. Ele e Mulher Maravilha. Que coisa, né, cara? Uma mulher empoderada e o continente africano, né, como foco de protagonismo, eu achei fantástico. E eu queria encerrar essas videoaulas com um trechinho de um clipe para vocês. Espero que vocês recebam com carinho essa singela homenagem e esse singelo agradecimento a vocês pela paciência de estarem assistindo a gente e resistindo junto com a gente, né? É um inimigo invisível, pequeno, mas que a gente vai vencer, como a gente venceu tantas outras coisas na história, né? Vencemos o nazismo, o fascismo, vencemos os autoritarismos, as ditaduras, vencemos a guerra, acreditamos na paz, e a gente, sem dúvida nenhuma, vai vencer esse vírus também. Paz, luz, muito obrigado por tudo. Fiquem aí, ó, Wakanda Forever para vocês.